Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. O assunto já foi um tabu muito maior, mas até hoje a gente ainda encontra preconceito e falta de informação, João. Por isso, hoje, Robson, nós teremos dois convidados, olha só. A Isabelle Rego, que é chefe do Departamento de Atenção de Saúde Mental do Maranhão, e o psicólogo Rui Cruz, aos quais nós damos as boas-vindas ao programa Resenha. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia, agradeço pelo convite, estamos à disposição para falar sobre a saúde mental. Perguntar ao Rui é um mês importantíssimo, né? A gente sabe que o Brasil lidera o ranking tanto em casos de ansiedade quanto de suicídio, né? Alterna aí em primeiro e segundo lugar. E eu começo perguntando o seguinte, o que fazer, né, diante dessa situação alarmante ao qual nós passamos e também perante a pandemia. Nós sabemos que, por exemplo, não sei se se confirma esse dado, Rui, mas vocês com certeza, quando voltaram a consultar, 90% de casos novos, creio eu, por conta da pandemia. A que se deve isso, não é? A esses novos, digamos assim, essas novas pessoas afetadas com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e como fazer diante dessa nova realidade, desse novo normal. Realmente a questão do suicídio, ele é um processo de adoecimento. É bom recordar, lembrar que existem outros fatores que levam a esse processo. A pandemia, ela veio, na verdade, e a OPAS considera isso, como uma tempestade perfeita, a unir elementos relacionados à saúde mental, ao sofrimento psíquico e ao isolamento social. Há uma fissura na sociedade, aquilo que Durkheim fala de anomalia social, que possibilita com que as pessoas acabem, de certa forma, passando por um processo de adoecimento e agravando os sintomas daqueles que já possuem e também aqueles que não possuem, frente ao imaginário de um vírus, ou então por ter perdido seu ente querido, por não ter condições de arcar com seu emprego, ou então por estar doente e não conseguir lidar com os sinais e sintomas que aparecem. No momento que nós nos encontramos, é interessante recordar que nós temos, por exemplo, historicamente, que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete o suicídio. A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa comete suicídio. E na nossa região metropolitana, nesse mês de abril, por exemplo, 9 pessoas cometeram suicídio, o que nos leva a pensar, fazer uma matemática simples, que a cada 3 dias uma pessoa cometeu suicídio. Então, para a gente falar que o suicídio, na verdade, é o fim do adoecimento psíquico, mas que existem outros comportamentos que levam a isso. Então, a intenção da nossa visão é trabalhar com a psicoeducação e valorização da vida. Então, a gente trabalha com esses bons hábitos, que é o que a gente acha pertinente para conseguir lidar com esse novo normal, essa nova maneira de cuidar e de lidar com a vida. Isabelle, que cuida exatamente do Departamento de Saúde Mental. Isabelle, havia uma época, eu me lembro, ainda na adolescência, que o pessoal dizia, olha, de médico e louco todo mundo tem um pouco. A impressão que dá, eu vi isso desde criança na cozinha lá de casa. O que a gente percebe é que, com o passar desses anos, e principalmente a pandemia, conforme o próprio Rui já falou, parece que houve ali um start, ampliou o processo, acelerou esse processo, mas que estava guardadinho lá dentro da gente. Nesse momento, o telespectador que está nos acompanhando nesse sábado, muitos deles talvez estejam descobrindo que existem esses segredinhos guardados e eles estão ali. Em algum momento, eles acabam, talvez, e a pandemia talvez tenha dado esse start, mas há outras circunstâncias. Essa semana mesmo nós tivemos um caso de um assassinato dentro de uma empresa, né, de veterinária. E a gente percebeu que ali, no segundo, e pelo que a gente ouviu das pessoas, eram pessoas tranquilas, pessoas que conversavam tranquilamente, no entanto, aquela explosão naquele segundo. Como é que o Estado tem acompanhado, por exemplo, pessoas, inclusive da área médica, que estão com problema de saúde mental, Isabelle? Como é que o Estado vocês têm trabalhado essas pessoas? Mais uma vez, assim, a Secretaria de Estado da Saúde agradece, né, esse espaço para falarmos de algo tão importante que é a saúde mental.
e esse mês é o mês alusivo de prevenção, automutilação, suicídio, mas ressaltando que a gente fala, a proposta de falar o ano todo. Essa tua pergunta ela é muito pertinente, ela é muito propícia para o momento, inclusive. Nós sabemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é o bem-estar físico, social, mental e ainda espiritual. Então, esse completo bem-estar, ele vai promover a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida do ser humano. Precisando dessa escuta qualificada, de um profissional, precisando ser cuidado, né, e não fez, né? Então, diante desses desafios, essa pessoa ela passou realmente por esse momento em que ela se viu, né, precisando desse cuidado, precisando realmente de parar, né, e mais ainda, nesse momento de ressignificação, onde o autoconhecimento e o autocuidado ela é de suma importância. E por isso, nós, como o Rui já bem colocou, nós o ano todo, e nesse recorte da campanha de Setembro Amarelo, estamos falando da adesão de bons hábitos, da adesão à valorização pela vida, tudo isso que vai trazer esse bem-estar físico, mental, social e espiritual. E a Secretaria de Estado da Saúde, diante dessas situações, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, ele vem capacitando os profissionais, qualificando esses profissionais para que recebam essas demandas, essa demanda em que é preciso acolher, é preciso escutar essas pessoas, ao mesmo tempo orientar quanto à busca desse atendimento, e ao mesmo tempo essa questão da gente desmistificar, quebrar esse estigma de falar sobre a saúde mental, falar e precisar desse cuidado. Então, a Secretaria de Estado de Saúde, ela vem falando durante todo o ano, e na pandemia não foi diferente, junto aos municípios, o Estado tem uma rede de atenção psicossocial nas 19 regiões e com os centros de atenção psicossocial nas suas devidas modalidades e que não pararam em nenhum momento. Lembrando que a saúde mental também foi linha de frente, né? Os centros de atenção psicossocial eles estavam abertos, claro, obedecendo às normas sanitárias, né, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e também do plano de contingência da Secretaria de Saúde, mas de portas abertas para atender as pessoas que precisavam. Também outra estratégia de cuidado para os profissionais de linha de frente foi o Disque Saúde Mental, né? Uma estratégia de cuidado para que os profissionais que estavam ali cuidando na linha de frente, nos serviços, recebendo as pessoas com sintomas e ou diagnosticadas com Covid-19, pudessem também ser escutadas, ser cuidadas diante dessa insegurança, diante de tudo isso que nós ainda estamos passando, né, mas que com fé em Deus já está terminando. Então, a saúde mental, ela precisa ser falada, ela precisa ter esse destaque no nosso bem-estar como um todo. Rui, como você citou no começo, você falou que a cada 40 segundos uma pessoa é vítima de suicídio e a cada 3 segundos é uma tentativa de suicídio, né, aqui no país. Eu pergunto o seguinte, de que maneira... primeiro, então na questão do preconceito, né? Muita gente às vezes acha que é difícil falar desse assunto porque você é tido como fraco, é frescura. E a gente sabe que não é isso, né? Como você falou bem no começo, são doenças mentais, psíquicas que vão se acumulando e por falta de ajuda chega esse digamos assim, culmina com o suicídio. Eu lhe pergunto, a questão do preconceito, primeiro ponto, como tratar disso, né? As pessoas que estão em casa, às vezes não tem com quem conversar, às vezes não tem um acompanhamento psicológico. E segundo, de que maneira, portanto, a pessoa pode aí romper essa barreira do preconceito e pedir ajuda aí nesses casos. Interessante a gente pensar que quando a gente fala em saúde mental, a gente acaba, infelizmente, relacionando com transtorno mental, com doença mental. Então, na nossa visão, é interessante a gente retomar a visão da saúde mental, da qualidade de vida. E quando a gente pensa nisso, a gente compreende que todas as fases da vida precisam ter uma atenção especial, desde o momento da gestação até a terceira idade. Se a gente for levar em consideração que são temas transversais, a gente também pode entender que temas como violências, que aí eu posso até citar a questão do feminicídio, seguido de suicídio, a questão dos laços afetivos, a geração de renda, a questão intercultural, porque nós temos também fatores relacionados à espiritualidade, mas também à raça e coetnia.
que a gente também no nosso estado tem um grande índice de índios que cometem suicídio, se a gente for fazer um comparativo relacionado à raça, cor, se a gente for levar em consideração a questão de gênero, por exemplo, o maior número são de homens que cometem suicídio em comparação às mulheres, que são aquelas que mais tentam. Se a gente for relacionar, por exemplo, as tentativas na faixa etária da educação, a gente encontra muitas crianças e adolescentes influenciadas pela mídia, pela questão da baleia azul, por outros comportamentos que acabam gerando com que essa dor emocional se torne uma dor física, fazendo com que as pessoas possam, por bullying, não conseguir uma identificação na própria comunidade em que vive, na própria família. São fatores que a gente precisa abrir acesso e canais de atendimento. Quando eu digo canais de atendimento, é canais de que as pessoas possam conversar sobre temas comuns, como, por exemplo, como o uso abusivo de droga, que foi um fator que aumentou muito durante esse período do Covid. As pessoas no isolamento social, elas passaram a ter que conviver com elas próprias e com aquelas pessoas no qual se relacionavam na família. A casa passou a ser apenas aquela visão de pernoitar e passou a ser um lugar de proteção, mas também passou a ser um lugar onde vários tipos de abusos e violência ocorreram. Estar sozinho, ter que lidar com a solidão, ter que lidar com perdas de pessoas e não poder homenageá-las, é um exemplo disso. A questão do luto, do enlutamento, o entendimento do que é tristeza, por exemplo. Nós não trabalhamos e precisamos trabalhar a questão dos sentimentos, o que é amor, o que é tristeza, o que é dor, o que é afeto, o que é ódio, o que é raiva. Então, é um trabalho de psicoeducação que deve iniciar desde a infância e até a fase possa ser da terceira fase da vida, mas é bom lembrar, que eu acho interessante, que o índice do cometimento das vítimas de suicídio, que esse é o nome correto, né? Porque no momento que a gente fala, a pessoa que comete o suicídio, ela não está nem com um ato de covardia e tampouco um ato de heroísmo, ela está num ato de desespero. Então nós temos que fazer alternativas para que as pessoas possam encontrar outras escolhas, outros meios de cuidado. Então a ideia é não falar realmente de uma maneira pejorativa, porque a gente acaba de certa forma culpando as pessoas e culpando a família, que são verdadeiros sobreviventes que não conseguiram prestar atenção nesses sinais e sintomas. Então, a ideia é falar de temas relacionados à saúde mental, as interfaces daquilo que está relacionado e fazer com que as pessoas possam conversar e ter um atendimento. E aí, aqui eu cito o número 188 do CVV, que tem um serviço gratuito e que atendeu durante esse período um número enorme de pessoas que precisaram de auxílio emocional. E vamos a um rápido intervalo, resenha voltar daqui a pouquinho, conversando sobre esse tema que é muito importante, que é o Setembro Amarelo. É só um instante. Estamos de volta com resenha e a gente continua o nosso bate-papo sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. E aqui conosco nós voltamos a ressaltar, né, o Rui e a Isabelle. E esse bloco, Robertson, começa com você perguntando para a Isabelle. Isabelle, historicamente, se a gente for voltar um pouco no tempo, a saúde mental ou as doenças mentais estavam ligadas às coisas do demônio. Fulano está com o demônio no corpo, retira e tal. A gente sabe, logicamente, que você aprofundou muito mais esse tema. E isso gera ainda, parece que, resquícios de preconceito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a notificação desses casos. A impressão que a gente tem quando uma pessoa passa por alguma dificuldade, até o caso de suicídio, da família não divulgar exatamente aquilo que aconteceu. Nós ainda temos, pode-se falar ainda de uma subnotificação desses casos em função desse preconceito? Sim, você falou algo muito importante, que é essa questão realmente de, às vezes, a família não querer divulgar e, ao mesmo tempo, essa subnotificação. Isso vai gerar um impacto muito grande na linha de cuidado da saúde mental, porque, como foi citado anteriormente pelo psicólogo Rui, muitos casos de população específica, como a população indígena, ela não é notificada, então gera um impacto no planejamento das ações, na linha de cuidado da saúde mental e, ao mesmo tempo, isso gera uma invisibilidade, né? Quando a gente sabe que vem aumentando, só no ano de 2019 nós tivemos 335 casos, infelizmente, no ano de 2020, 145 em todo o Maranhão.
Então, como é importante a gente falar o tempo todo desse cuidado, falar dos serviços, que são profissionais que estão de portas abertas para atender, né? E, ao mesmo tempo, essa questão dos sinais e dos sintomas. Porque tem muitos tabus em relação à pessoa vítima, né? A pessoa que realmente comete suicídio. A questão de não avisar, a questão da religiosidade, tem muitos tabus que ainda precisam ser superados. E aí a gente pede realmente, nesse mês de Setembro Amarelo, que a população possa buscar ajuda, possa buscar os profissionais especializados para poder atender. Então, essa questão da espiritualidade, da religiosidade, como você citou, desde de Grécia Antiga, Roma, Idade Média, tem toda realmente essa crença e essa ligação com a saúde mental. A gente sabe que o ser humano é um ser integral, né, na sua totalidade, mas que realmente a saúde mental, ela é uma pauta de políticas públicas, né, e inclusive ela vem crescendo muito nas discussões. Agora mesmo, no dia 2 de setembro, a Secretaria de Estado de Saúde instituiu a portaria 565, que institui o Comitê Estadual de Prevenção à Automutilação e Suicídio, e essa política ela vai ser construída a várias mãos, ou seja, não é uma política só da saúde, né? Ela envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, também a Secretaria de Juventude, também as universidades. Então é um assunto que ele vem ampliando e só iremos conseguir realmente desmistificar e quebrar esse tabu falando. É a única forma, realmente levando informação, e a Secretaria de Estado da Saúde ela tem toda essa preocupação de divulgar os serviços de saúde mental, de falar e fortalecer a política de saúde mental. Rui, é importante, você frisou bem no bloco passado, em relação aos comportamentos, né, da pessoa. Ele pergunta o seguinte, quando, por exemplo, a família, caso de crianças, ou seja, todos da família, quando aparecer, como a pessoa perceber, né, os familiares perceberem que há, digamos assim, sinais que podem aí mostrar que a pessoa está num momento difícil, né, que pode culminar nesse índice que você falou, e também como a criação de uma rede afetiva é importante, né, nesse momento de Covid-19, nesse momento de isolamento social. Se a gente for levar em consideração que existem gatilhos que podem levar a um sofrimento psíquico mais grave, existe na verdade, uma escala. Então, é interessante que, ao perceber que a pessoa está apresentando qualquer sinal, que ela busque conversar, ter um olhar empático, uma escuta qualificada, sem julgamento. Quando eu digo sem julgamento, não ter o pensamento de falar e de criticar, por exemplo, atrelar como se fosse frescura, ou então dizer que se eu fosse você, eu faria de tal maneira. A escuta qualificada é tentar compreender e organizar o pensamento da pessoa. E, claro, como a gente entende, nós somos profissionais da saúde mental, eu trabalhei nesse período agora de Covid, lá no CIEVS, e a gente atendia as pessoas que estavam passando por Covid. Então, foi um trabalho no qual a gente estava fazendo um acompanhamento e também entrando em contato com as famílias das pessoas que chegaram a óbito. A gente precisa identificar se existem sinais de depressões, se existe um histórico familiar, se existe um comportamento secundário, como comportamento compulsivo, seja ele por álcool, drogas, seja relacionado a próprios aparelhos eletrônicos, ou então que seja relacionado aos laços afetivos. O interessante é que a gente busca um especialista, busca um profissional habilitado, que aí eu posso citar o psicólogo, o terapeuta ocupacional, um psiquiatra, para que possa fazer uma avaliação. É muito interessante a gente entender que o cuidado com saúde mental é semelhante ao cuidado com qualquer outra questão do indivíduo. Se nós vamos fazer uma consulta com um dentista, se nós vamos fazer uma consulta com um cardiologista, é de grande interesse nosso também fazer um acompanhamento e uma consulta com um profissional habilitado. Essa visão que a gente tem entender que nós somos seres integrais e que precisamos ser vistos de maneira mais ampla possível. Por isso eu colaboro com o pensamento da Isabelle, que nós temos que buscar os serviços substitutivos de saúde mental e evitar internações desnecessárias. É a melhor maneira que a gente tem, e aí eu vou utilizar um termo que, ao invés de colocar a poeira embaixo do tapete, é melhor a gente, o quanto antes,
cuidar do nosso ambiente, cuidar do nosso lar, cuidar do nosso meio onde a gente vive, para que a gente, em certo momento, não se pode encontrar um tapete em cima de uma montanha. Então, o que a gente precisa fazer é estabelecer linhas de cuidado, cuidar de si e cuidar do outro. E, desde já, eu coloco o papel importantíssimo da mídia, como está ocorrendo hoje. Falar desse tema de maneira clara e aberta, quebrando os tabus, por exemplo, que tem acerca do medo das pessoas que têm sofrimento psíquico, mas também esclarecendo da importância de prestar atenção no cuidado, principalmente nesse momento em que nós estamos em isolamento social e que nós estamos, claro, vivendo a pandemia em busca de um novo normal. O interessante é aproveitar essa visão e fazer com que nada fique igual, porque não tem como ser igual, mas que a gente possa fazer um novo começo. E esse novo começo é cuidando de nós mesmos, é cuidando da nossa saúde emocional. Isabelle, nós somos de uma geração que vimos muros altos, onde a gente não sabia quem eram aquelas pessoas que estavam dentro do muro. Eu nasci no bairro do Monte Castelo e acompanhei bem de perto a Nina Rodrigues. Me lembro que às vezes a gente ficava assustado, olha, alguém deve ter saído, fugiu lá pelos fundos, havia um portão meio esquisito lá no fundo. E hoje, quando a gente passa por ali, é totalmente diferente. Espaços vazados, você olha as pessoas ali, eles olham para a gente, nós olhamos para eles. E logicamente que ao longo desses anos, desde Pinel, naquele momento especial de Pinel, hoje a gente fala de Pinel como se fosse uma coisa negativa, e foi um cara tão importante dentro dessa saúde mental, e Rui sabe muito mais do que eu. Então, nós vivemos esse momento que é um momento que eu considero de evolução. Agora, como é que o Estado... Agora, vamos trabalhar números, telefones. Você falava de telefones que as pessoas podem ligar, e eu acho que é muito importante. O Rui falava exatamente desse aspecto, que é as pessoas se abrirem, desviar o foco, que às vezes você está tão focado e guardado dentro de si, que não consegue enxergar o que está no redor. Então, como chegar a esses espaços de socorro, Isabelle? Pois não, eu queria primeiro, assim, ter a oportunidade de comentar isso que você falou, né, que realmente, assim, tanto eu como o Rui, a gente participou desse processo de ressocialização, né, das pessoas que tinham um longo período de internação dentro do Hospital Nina Rodrigues e foram desinstitucionalizadas, ou seja, esse resgate da dignidade, né, tinha, por exemplo, senhoras lá que moravam há 30 anos, né, e que realmente perderam essa questão do vínculo familiar, e que hoje elas são acolhidas, na verdade já tem 6 anos, né, elas são acolhidas dentro de residências terapêuticas, que é um dispositivo, maior dispositivo de ressocialização dentro da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, realmente você tem toda a razão, existe todo esse histórico dentro da saúde mental, né, desde a questão da reforma psiquiátrica, em que a gente tem a derrubada no Maranhão do muro do Nina Rodrigues, que é a derrubada de vários muros, né, um muro físico, mas que na verdade é o muro do preconceito, é o muro da divisão da sociedade, em que as pessoas elas podem olhar olho no olho e ver que elas são, que as pessoas que moravam ali, que também fazem tratamento, são usuários do SUS como eu e você, né? Então são pessoas que têm realmente toda uma condição de serem ressocializadas. E falando nessa questão de buscar ajuda, nós temos, como eu já falei anteriormente, o Disque Saúde Mental, que é um atendimento online, onde eu vou pegar aqui o número, 9829-7651, repetindo, 8429-7651, 9111-2356, onde você pode estar ligando os profissionais de linha de frente, também os profissionais da educação, que a gente sabe que já está, né, a questão de volta às aulas, mas os professores já estão sendo qualificados, aí também parabenizar as secretarias de educação, todo o corpo envolvido nesse retorno, né, esse retorno gradativo às atividades, seja educacionais, seja da saúde, e os serviços de saúde mental da mesma forma. Gradativamente, já tem uma capacidade de mais de 70% de retorno, então as pessoas podem buscar a rede estadual. O CAPES 3, ele fica na mesma rua do Nina Rodrigues, na Avenida Getúlio Vargas, ele funciona 24 horas, que é o CAPES 3, o CAPES AD, que é o CAPES que faz tratamento de pessoas com questão de álcool e drogas, uso abusivo de álcool e drogas, também no Monte Castelo, na Rua Conde Deu, ele funciona de segunda a sexta, de 8, sem fechar para o horário de almoço, de 8 às 18,
e a urgência e emergência do Hospital Nina Rodrigues, que funciona de forma 24 horas. Então, esses são serviços da rede do Estado, de gestão estadual, mas também nós temos a gestão municipal, com os serviços também que podem ser localizados no próprio site da Secretaria Municipal. Então, a rede de serviços de saúde mental, ela está funcionando de uma forma, claro, bem, respeitando as normas sanitárias, mas acolhendo aquelas pessoas que estão precisando. A rede está sendo qualificada, também em articulação com as práticas integrativas, as PICs, né, com a questão das práticas de meditação, de respiração, acupuntura, também com a farmácia viva, com as plantas medicinais, a implantação de hortos medicinais e vários serviços de saúde mental. Então, essa articulação visa também atender a demanda da saúde emocional, porque nós sabemos que nem todo mundo, como o Rui já bem colocou, nem todo mundo, a saúde mental, ela não quer dizer que é diferente de transtorno mental. O transtorno mental realmente ele precisa de um tratamento especializado, mas nós todos precisamos trabalhar a nossa saúde mental e também a gestão das emoções. Ok, Robson, Isabelle, doutor Rui, doutor Isabelle, a gente agradece muito a participação de vocês nesse debate que nós nos propomos, não foi isso, Robson? E com certeza ajudou muita gente que está em casa nesse momento. A gente agradece aí a participação, portanto, nesse espaço que nós disponibilizamos para vocês. Eu agradeço e aponto a importância de nós valorizarmos a vida, claro, com bons hábitos e também uma visão e um olhar empático pelo outro. Só assim nós vamos salvar vidas. Obrigada também, só ressaltando que a abertura da campanha Setembro Amarelo, apesar de muitas atividades já terem começado em todo o estado do Maranhão no serviço de saúde mental, né, porque nós temos anteriormente a campanha Setembro Verde, mas a campanha Setembro Amarelo ela vai ter o start no estado dia 12, no Parque Rangedor, e aí nós vamos ter adesão lá, muitas boas práticas, né, a questão do plantio, de semear bons hábitos, pedalar, fazer meditação. Então é importante cuidar da nossa saúde mental, também abraçando a vida, abraçando o que a gente ama, né, praticando bons hábitos e valorizando a vida. Obrigada pelo espaço, muito obrigada, e parabenizo aí também toda a equipe por colocar em pauta a saúde mental. Parabéns. Obrigado. Hoje, né, sábado, Robson, dia 12, e a gente agradece, Robson, portanto, aí a participação dos dois, e o Resenha fica por aqui, discutindo um assunto que é muito importante, que é o Setembro Amarelo, e vamos continuar aqui no Sistema Difusora, Robson, tratando do assunto, né? Com certeza. Até então, portanto, ao próximo sábado. Dia 12 é hoje, gente. Então está começando. É super importante lá no Rangedor. Apareça por lá para saber mais como é que se preparar para sair desse casulo que a gente está aqui dentro para fazer uma coisa melhor, porque a vida está aqui fora e a gente não pode perder essa oportunidade. Até sábado. Até sábado. Tchau.